pessoal, me chamo Suzamara, resido atualmente no município de Antônio Olinto, Paraná. Estou aqui cursando o último ano em Pedagogia no Polo Universitário da Uninter de São Mateus do Sul. Estou fazendo estágio em Gestão Escolar. E como todos sabem, as aulas estão suspensas, né? As escolas estão fechadas. Não teria como eu estar fazendo aí meu estágio nas escolas. No presencial. Então, a universidade nos proporcionou estar aí dando continuidade aos nossos estudos com os estágios remotos. Para quem não sabe, estágio remoto ou aulas remotas, trata-se basicamente de todo o conteúdo produzido e disponibilizado online aos educadores acompanhado das aulas virtuais, ministradas em tempo real pelo professor responsáveis pela disciplina. Isso deve acontecer sempre seguindo de cronogramas adaptáveis do plano de ensino tradicional. Bom, o meu tema proposto seria a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas, em tempos de pandemia. Achei esse tema bem interessante, porque a data da reabertura das escolas no Brasil ainda é bem incógnita, e motivo de expectativa entre gestores, professores, pais e alunos. Em um cenário de incertezas e perguntas sem respostas, então, devido a isso, algumas ferramentas aí vêm se mostrando bem importantes para trazer mais tranquilidade e para estreitar os laços de confiança entre a comunidade escolar. Os aplicativos possibilitam manter a comunidade escolar conectada. Dessa forma, tornar a comunicação entre gestores, coordenadores, professores, pais e alunos mais dinâmica e eficiente. A forma que eu escolhi para executar o meu estágio foi o projeto de extensão, onde eu elaborei alguns questionários e convidei alguns participantes a estar dando aí o depoimento deles em relação a essa nova rotina de estudo, né? Como está a realidade deles, a rotina deles, quais aplicativos eles estão usando, quais ferramentas para poder dando aí continuidade às aulas. Vou estar aí agora colocando para vocês a entrevista com esses participantes que aceitaram falar um pouquinho de como está a rotina deles em casa. Quais estratégias, ferramentas é utilizada por eles para estar dando continuidade aos trabalhos pedagógicos, né? Vamos aos depoimentos. Olá, eu quero cumprimentar a todos, todo o corpo docente da Faculdade Uninter, o corpo discente também. E eu fui procurado semana passada, então, pela acadêmica Suza, né, Suzamara, de Pedagogia, e onde ela me solicitou uma fala sobre a minha experiência com o ensino EAD, com as tecnologias, né, e como que está sendo esse momento para nós, né, na escola. Então, a gente sempre na tentativa de ajudar da melhor maneira possível, principalmente nesse momento tão importante que é o momento da formação acadêmica, eu estou aqui então para poder auxiliá-la nessa etapa importante da sua vida, tá? E espero então poder colaborar. Ela gentilmente, né, ela cedeu um roteiro para que eu pudesse então me pautar para fazer as minhas falas, né, e não fugir muito do assunto que é pedido. Então eu já agradeço desde já e vou tentar então seguir nesse vídeo a pauta que ela passou para mim, tá? Para não me desviar do assunto, tá? Não perder o foco. Então ela pede primeiramente a apresentação do profissional, né? Nome. Meu nome é Anderson Alves. A minha formação, eu sou formado em Geografia, né? Pela Unespar, antiga FAF. Sou pós-graduado também em Geografia. Comecei a fazer um curso de Sociologia e atualmente sou acadêmico de Filosofia também do Grupo Uninter, tá? A minha atuação profissional, tá? Então, eu atuo como professor já há muitos anos, eu creio que por volta de mais ou menos 16, 17 anos, né, que eu sou professor. Já lecionei várias disciplinas, né, no ensino fundamental, no ensino médio e em cursos técnicos, né? E eu já fui diretor auxiliar do colégio, né, Duque de Caxias de Antônio Olinto, durante alguns anos, e hoje eu sou diretor do Colégio Estadual do Campo Duque de Caxias de Antônio Olinto, ok? E sou professor da rede pública, né, professor concursado, então, da rede pública estadual do Paraná. Os meus últimos 7 anos, então, têm sido atuando frente à direção da escola, ok?
A estagiária, então, é a Susan, né? Ela me passou aqui, então, que ela é acadêmica do Polo Uninter, né, de São Mateus do Sul, e que ela está no último ano, então, de pedagogia, ok? O tema então, do estágio seria a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempo de pandemia. A primeira pergunta que ela me faz ali é como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas. Nós tínhamos uma preocupação já antes das aulas serem suspensas, né, porque a notícia do coronavírus já havia surgido lá na China, e eu já via, já no início do ano, repassado para a minha equipe que a minha opinião é de que logo no Brasil cancelariam essas aulas, né? Mas ainda ninguém tinha nenhuma informação muito precisa sobre isso. Mas eu, como diretor de escola, já tinha meio que essa premonição de que seria suspenso as aulas presenciais. No momento, assim, né, eu reagi de forma positiva pelo fato de que eu pensei na segurança das crianças, né? E assim, eu imaginei que futuramente teria algum outro meio, né, de tentar fazer com que a educação chegasse até as crianças, caso prorrogasse muito essa questão da paralisação, né, como realmente acabou acontecendo. Qual foi sua reação ao saber que as aulas seriam online? Eu fiquei muito feliz, né, mas com muitas perguntas, como muitos de nós, pais, professores, diretores, creio que ficaram também, porque quando a gente pensa na rede estadual do Paraná, nós pensamos, né, em muitos alunos, não é em poucos alunos. E então, assim, fiquei feliz por saber que o Paraná daria um atendimento a esses alunos, mas fiquei curioso, né, com as perguntas de como que seria esse processo, né, e se nós estaríamos preparados e nos adaptaríamos então a esse processo. Então essa foi a minha reação. Qual estratégia é utilizado hoje para realizar, né, as aulas no colégio? Então, nós temos hoje, né, a utilização dos meios virtuais, né, do EAD. Creio que a Uninter, né, já tem uma experiência vasta com relação a esse tipo de ensino. Nós não utilizamos, né, um AVA, como no caso de vocês, mas nós temos hoje o app Aula Paraná, que é onde são passadas as teleaulas, né, por série. Nós temos hoje a sala de aula virtual, que é o Classroom. Dentro da sala de aula virtual nós temos a ferramenta de chamada de vídeo. Lá, então, também que a gente faz chamadas de vídeo. Tem também o WhatsApp e tem aqueles alunos no material impresso que não têm acesso aos meios virtuais, onde são feitas apostilas, e essas apostilas são entregues, então, para que eles possam fazer as atividades e entregar a cada 15 dias, tá? A família participativa tem devolutiva das atividades. Eu costumo dizer que o ensino EAD, ele refletiu muito da questão do presencial, né? Aqueles que eram participativos no presencial, né, que tinham bastante compromisso, continuaram tendo mesmo no EAD, né? Aqueles que já no presencial, né, a família não era participativa, não ajudava, continua da mesma maneira na educação à distância, tá? Então é meio que um reflexo do presencial, tá? E os alunos, como está sendo? Quais foram as reações deles ao saber que as aulas seriam online? Então, nós chegamos à conclusão de que para crianças, né, escutando eles, a escola é muito importante, né? A escola também é um meio de socialização, é um meio de contato, onde eles vão ver os amigos e onde a maioria desses alunos apontam que a presença do professor em sala é muito importante, né? Principalmente nessa fase do ensino fundamental. Então eu creio que os alunos, alguns devem estar gostando, né, por ficar em casa e ter maior liberdade, mas tenho certeza que muitos têm saudade de voltar para a escola, tá? Então, ele pergunta sobre a questão da apostila, né? Então, o material impresso, né, que a gente envia para os alunos, ele é previamente analisado pelos professores, embora seja a Secretaria de Educação que manda para nós, mas primeiro passa pela avaliação dos professores do material, ele que indica para a gente o que imprimir, como imprimir, né, para esse aluno. Ele muitas vezes acrescenta anotações, orientações, material que ele mesmo cria, e nós mandamos junto para os alunos então, e depois de 15 dias esses alunos retornam então, e geralmente as devolutivas são escritas, tá? Nesse sentido.
Qual a dificuldade encontrada por você para se adaptar à nova forma de trabalho? Olha, as dificuldades elas foram principalmente no campo realmente da formação nas tecnologias, né? Eu não tinha conhecimento sobre o Classroom direito, não tinha conhecimento sobre as videochamadas, né? Então, assim, eu tive que aprender muita coisa em muito pouco tempo para conseguir apoiar a minha equipe e também apoiar os meus alunos. Então, acho que a maior dificuldade foi realmente se adaptar à questão da tecnologia, né? E também a falta que os alunos nos fazem, né? Porque querendo ou não, quem é professor, porque ama a profissão, quer sempre estar em contato com os seus alunos. E nesse momento é inviável, né? Então é difícil, bate uma saudade de estar com as crianças ali no presencial, tá? Mas são essas as dificuldades. Como organizou sua rotina de trabalho? Casa, filhos, tal? Então, aqui na minha casa, né, eu moro muito próximo da escola. Então, eu estou indo a cada passo lá no colégio, mas eu posso cumprir, então, a minha carga horária, então, na minha casa. Eu me organizei da seguinte forma, né? Eu separei aqui uma peça da minha casa, que é aqui onde eu estou gravando esse vídeo, e eu fiz como se fosse um quarto, na verdade é um quarto, eu transformei num escritório, e aqui tem só as minhas coisas de escola, então eu me tranco aqui muitas vezes durante o dia e passo o dia inteiro fazendo videochamadas, conversando com alunos, com pais, com professores, analisando documentos, e-mails, respondendo. Então a minha vida tem sido então ficar aqui nesse espaço que eu reservei somente para isso, tá? E com relação à questão de horário, existe, né, hoje uma flexibilidade, né, porque eu estou em casa. Mas geralmente eu sou solicitado o dia todo, né, por professores, alunos. Então eu tenho que sempre demonstrar que eu estou online, que eu estou disponível, que eu estou no trabalho, para poder estar atendendo essas pessoas. Geralmente, né, eu começo de manhã, né, tomo meu café, já às 8 horas já estou aqui na minha sala, com o computador ligado. E aí dou o intervalo de almoço, né, de 1 hora, retorno, né, e isso durante a semana inteira. E à noite, né, que geralmente eu não teria carga horária, eu também tenho a pedagoga que cuida da noite. Então eu acabo também muitas noites ficando online aqui no escritório para poder dar o apoio que ela precisa também no noturno. Então, por questão de carga horária, eu creio até que eu esteja cumprindo mais horas do que eu estaria no presencial, né? Mas não estou reclamando, apenas um fato, né? Que quando você está concentrado no processo, isso acaba acontecendo. O tempo fica muito curto para poder trabalhar. Como você avalia, né, a aprendizagem dos alunos? Olha, eu concordo que ter o professor em sala de aula é muito melhor do que você ter teleaulas, né? Principalmente para alunos pequenos, como eu já havia comentado. Mas eu creio que aqueles que estão assistindo as videoaulas, que estão tentando esclarecer as dúvidas no Classroom, ou mesmo no WhatsApp com os professores, ou nas videochamadas, estão tendo um bom aproveitamento, né? A grande questão é a organização pessoal de cada aluno, né? Porque tem que ter uma rotina de estudos para quem estuda em EAD. E eles não têm maturidade para isso. Mas quando a família apoia, quando a família ajuda, eu creio que eles têm uma aprendizagem significativa. Aqueles alunos que não têm acesso aos meios virtuais, ao meu ver, são os alunos que, de certo modo, têm algum prejuízo, né? Por não ter explicações, né? Mas a gente está tendo um esforço dos professores de tentar chegar também a esses alunos. Aquele aluno que faz leitura, né, que lê a indicação do livro didático que o professor passou, ele está conseguindo, né, em muitas disciplinas, ter um acompanhamento bom. Existem disciplinas que é necessário uma explicação do professor para poder entender. Então, nesse caso, né, eles teriam um pouco de prejuízo. Então, assim, eu acredito que eles estão tendo uma aprendizagem, sim, né? Tem pessoas bem negativistas que falam sempre que não aprende nada, tal. Eu acho que depende muito do interesse, né? A criança não tem maturidade. Até em nós, adultos, né? Quando queremos aprender, vamos atrás, lemos, pesquisamos. Então temos também que ser um pouco autodidata. A criança não tem ainda maturidade para isso, né? Então aí que mora o perigo e o prejuízo. Mas tem muitos alunos que me repassam que estão aprendendo. E evidentemente que tem parte que não está conseguindo acompanhar direito o processo. Mas, né, é o que temos para hoje. Próxima questão. Qual a sua avaliação sobre as aulas online? Olha,
tecnologia está aí, né? É uma das, né, das primeiras faculdades aqui da região que criou um polo de extensão com EAD foi a Uninter, né? E a gente sabe que a faculdade tem bastante sucesso, né? Conseguiu expandir bastante a sua rede pela questão da comodidade que traz para o aluno, né? Para o acadêmico. Crianças é diferente, né? Como eu falei para vocês, criança precisa né, ter contato, né? Se socializar. Porém, no momento de pandemia, eu como diretor valorizo a vida, né? Então eu temo pela vida deles, né? E entendo que é necessário para garantir a segurança. Então, nesse caso, eu avalio as aulas online como uma alternativa bem-vinda para tentar ocupar esses alunos nesse momento, tá? Para que eles não fiquem ociosos sem fazer nada em casa. A escola dá suporte, orienta como devem ser essas atividades? Sim, né? As orientações elas são diárias, né? Cada professor de cada disciplina, de cada turma criou um grupo no WhatsApp. Daí tem o contato também com a equipe pedagógica e os alunos. Temos videochamadas com os alunos, com os pais. Então, assim, quem tem interesse em ter o contato com a escola, está tendo esse contato. E a escola está ofertando inúmeras possibilidades. E os pais, como, né, como foi a reação deles ao saber que os filhos estudariam de forma online? Onde eles têm que mediar, né, essa interação ali? Olha, lógico, tem pai que elogia, diz que a segurança do filho está em primeiro lugar e que ele vai cumprir o papel pela segurança do filho. Tem aqueles que reclamam muito, que não dão conta, que não conseguem ajudar, que não conseguem fazer. Então a gente tem opiniões diversas nesse sentido, né? Mas assim, eu tenho escutado bastante pais, assim, eu procuro sempre pegar o que há de positivo, né? Bastante pais que no primeiro momento reagiram como nós professores, com surpresa, porque ninguém conhecia a doença, ninguém sabia da pandemia, né? E o pessoal ficou todo meio sem saber o que dizer no início. Mas agora eu conversei ainda hoje com alguns pais que estiveram na escola para pegar a cesta de alimentos e a maioria deles me diz que os filhos estão estudando melhor em casa do que estavam na escola. Eu talvez não creia que isso seja totalmente verdade, mas enfim, né? Mas eles estão passando para mim que tá bom assim e que preferem agora terminar o resto do ano em casa. Então é a opinião que vários têm me passado quando eu converso com eles, né? Qual a sua opinião sobre o retorno das aulas presenciais, né? É a última pergunta. Bom, eu creio que o Estado do Paraná está tomando as medidas necessárias, né? Eles estão criando, né, um comitê para discutir esse retorno às aulas de forma segura. Eu acho isso muito importante, tá? Então, a minha opinião sobre o retorno das aulas presenciais é o seguinte: para mim, enquanto diretor, seria melhor nesse momento que voltasse ao presencial. Mas eu acredito que não dá para voltar sem ter toda a segurança necessária para os nossos alunos, para os nossos professores e funcionários, né? Tem uma série de questões a serem resolvidas, né? Como eu falei para vocês, criança gosta de contato, né? De encostar um no outro, né? De brincar, de abraçar. Então a criança tem muito disso, né? Então, assim, como retornar de forma segura, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que no momento ainda nós não estamos preparados para esse retorno. Mas creio que esse comitê que está estudando essa possibilidade de retorno já está pensando em uma série de alternativas para que quando a gente volte realmente em segurança, tá? Então não sei se esse ano isso vai acontecer ainda. Provavelmente setembro não vai ter esse retorno, pelo que a gente está acompanhando ainda, né? Me parece prematuro, pelo que eu andei escutando. Então, não sei dizer em outubro, novembro também já vai estar quase no finzinho do ano letivo. Mas enfim, a minha opinião do retorno às aulas presenciais que estamos numa pandemia, é preciso levar com seriedade, né? Muitos, né, estão banalizando a questão da morte, como se morrer 1.000 pessoas por dia fosse uma coisa normal. E não é normal. Uma vida tem muito valor, né? Conforar mais de uma vida. Então a preocupação tem que ser em torno da vida, né?
As aulas presenciais são importantes, é muito importante para os alunos ter esse contato, como eu falei para vocês, mas se coloca a vida em risco, vamos primeiro garantir toda a segurança necessária para que o aluno que venha para a escola venha com segurança e não leve nenhuma doença para casa, né? Para de repente acabar perdendo um de seus familiares que tanto gosta. Então eu acredito que a segurança vem em primeiro lugar, né? Então, com relação ao retorno das aulas presenciais, a minha opinião é que nesse momento ainda a rede pública não está totalmente preparada para esse retorno, tá? Então, em questão de segurança. E como o próprio secretário da Educação disse, né, em algumas entrevistas, a saúde tem que ser um trabalho coletivo da educação com a saúde. A saúde deve dar esse aval, né? A saúde tem que conversar com a educação, são especialistas, né? E eles provavelmente vão discutir a questão de segurança, a questão de retorno, qual que é o momento. Então é muito importante nesse momento, além das opiniões, né, minha, de diretor, de professor, de outros, ter a certeza técnica da segurança para esse retorno, ok? Eu agradeço, né, aí a atenção de vocês, agradeço o convite da Susan, espero ter colaborado, né, nesse momento formativo dela. Espero que o meu vídeo seja útil, tá? Eu não fiquei regravando várias vezes, porque eu tô contra o relógio com bastante coisa para fazer aqui, mas não poderia deixar de ajudar. Então, desculpe os erros, né? Porque sem a gente ensaiar bem, não sai um vídeo tão bom, mas espero que de qualquer maneira a minha fala possa colaborar para o trabalho dela e para a formação acadêmica dela, tá bom? Um grande abraço a todos aí da Uninter e se precisarem, eu estou à disposição. Até mais. Olá, meu nome é João Vitor Kozlinski, tenho 38 anos de idade, sou formado em gestão pública e venho através deste vídeo, né, a pedido da estagiária em extensão híbrido Suzamara, acadêmica do Polo Universitário Uninter de São Mateus do Sul, Paraná, está cursando o último ano de licenciatura em pedagogia. E o tema, né, do estágio é a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempo de pandemia. E hoje, como pai de aluno, né, de aluna, venho representando aqui a minha filha Lívia de Souza Kozlinski, aluna aí da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Antônio Olinto. Está cursando o segundo ano do ensino fundamental, né, o segundo ano B do ensino fundamental. E fui convidado aí, então, através desse vídeo para responder algumas perguntas relacionadas aí às aulas remotas neste momento aí de pandemia, né, que todo o mundo está passando. E a primeira questão aqui imposta pela Susan diz o seguinte: como você reagiu quando soube que as aulas seriam suspensas? Então, confesso, né, que todos, né, fomos pegos de surpresa, né, foi algo aí que veio a prejudicar muitas pessoas, se não todas as pessoas, né, deste mundo. E com relação à suspensão das aulas, né, deixou a gente muito preocupado, né, tanto nós aí como os pais, também aos alunos, ainda mais nessa fase, né, iniciando aí a vida escolar e no momento aí tão importante na vida dos nossos filhos, tivemos aí a suspensão das aulas. Então confesso que no primeiro momento a gente ficou bastante aí preocupado, mas depois aí com o passar dos dias a gente caiu, né, em si e viu que era o melhor a ser feito naquele momento, né? Então, em primeiro lugar, a gente pensa aí com certeza é a saúde de todos os alunos, todos os profissionais e da educação, e acredito que foi uma decisão muito sensata aí a suspensão das aulas presenciais neste momento aí de pandemia, de um grande risco para a saúde de todos. A segunda questão pergunta como foi a reação do seu filho, da minha filha no caso. Também, né, ficou muito triste, porque felizmente ela gosta muito de estar aí no dia a dia escolar, né, participando das atividades escolares, junto com os professores, junto com os colegas, e com certeza ela ficou muito triste,
né? E até o momento assim até ela não saber, né, o que estava se passando, o porquê, né, da suspensão das aulas. Então também coube a nós, né, explicar toda a situação, a real situação que estava acontecendo, do risco de contaminação, né, das crianças, até mesmo dos profissionais da educação. Então no primeiro momento não foi fácil também passar, né, a real situação para os nossos filhos, mas com certeza eles acabaram entendendo, né, mesmo aí ficando muito triste, né, com essa situação, mas infelizmente é algo que teve que acontecer, né, para o bem de todos. Aí a terceira questão, ela pergunta qual foi a organização da escola. Então, creio eu também, né, que como pegou todos nós de surpresa, não foi diferente na escola. Acredito que foi uma grande dificuldade também para os profissionais que lá estão, para tentar reorganizar um novo método de ensino aí nesse momento de pandemia. Então a escola, ela não demorou muito para se reorganizar, né? Então teve que se adaptar ali de uma maneira rápida, e naquele primeiro momento, né, foi então determinado que os professores iriam criar grupos de rede social via WhatsApp e então colocando todos os pais dos alunos nesses grupos, né, correspondentes aos anos letivos ali, as turmas, e através desse grupo de WhatsApp seriam ministradas então algumas aulas para que não ficassem os nossos filhos desamparados nesse momento também. Então o que tinha para o momento, né, foi a questão da rede social, do WhatsApp, que foi uma ferramenta muito bem utilizada, né, ali no início de toda essa mudança. Infelizmente a tecnologia ela existe, mas principalmente nos municípios menores, como é o caso do nosso município, uma grande abrangência na área rural, né, muitos alunos no meio rural, e a gente tem aquela dificuldade ainda do acesso à internet, né? Então esse foi um fator aí que prejudicou muito, né, os pais e os alunos. Quem tem acesso à internet até ficou fácil ali de trabalhar, né, com o método utilizado pela escola naquele momento. Mas infelizmente no interior, né, muitos alunos aí não têm acesso à internet, né? Tem até acesso à internet via as operadoras de telefonia móvel, mas que também infelizmente deixam a desejar muito aí no nosso município, né? Então imagine vocês, pais de alunos, né, que dependem de pagar um plano ou dependem de pagar aí um crédito para o celular, para certa operadora, e não tem, né, todo aquele serviço disponível, né, até mesmo para acessar um vídeo, acessar uma imagem, né? Então eram disponibilizados muitos vídeos através do WhatsApp, também muitas imagens, né, para os alunos poder estar realizando suas tarefas diárias. E por outro lado também, né, assim que os alunos concluíam as suas tarefas, os pais, né, teriam que fotografar, né, registrar, filmar e encaminhar via WhatsApp para o grupo de WhatsApp do professor correspondente. Então também gerou uma certa dificuldade, porque muitos pais de alunos nem celular tinham, né? Então aí que a gente foi ver a real situação da internet no nosso município. E para que esses alunos aí não ficassem desamparados, que os pais também, né, não ficassem aí sem poder passar um aprendizado para os seus filhos, como falei, né, foi um momento aí de readaptação. Então a escola viu naquele momento que, né, que a internet, que é uma ferramenta muito importante, uma tecnologia muito boa, não estava chegando na casa de todos os alunos para a realização das atividades escolares. Então a escola se reuniu, né, e chegaram aí uma decisão, né, de fazer apostilas, né, os professores aí então fazem as apostilas, encaminham para a escola, e a escola aí num determinado dia então ela disponibiliza as apostilas para os pais, né, que vão até a escola, retiram as apostilas. A gente percebe também que muitos pais, muitos alunos que vivem no interior do nosso município, né, até têm a dificuldade da internet, então teriam que se deslocar às suas propriedades rurais para vir até a cidade para retirar as apostilas, mas pelo menos é uma forma aí de não deixar os alunos sem ter uma atividade aí para estar realizando durante esse período. Então eu percebo assim que a organização da escola ela procura
se adaptar, né, da maneira com que os pais e os alunos também possam desenvolver as atividades. Claro que com muita dificuldade no início, né, mas depois de muita conversa, muitas adaptações, as apostilas então estão chegando aí na casa dos alunos, para os alunos não ficarem aí sem ter atividade durante esse período de pandemia. Temos aqui agora a quarta pergunta, né? Quais são as ferramentas de comunicação utilizadas pela escola, professores, para ministrar as aulas? Eu já falei um pouco, né, na pergunta, na questão anterior aí, que a tecnologia, a internet ali, o WhatsApp, né? Então ele ainda é a ferramenta principal, né, de comunicação entre escola e os alunos, e os pais e alunos, né? Então, nesse mesmo momento aí que as escolas estão fechadas, né, e o momento de pandemia fez também fez com que muitas pessoas que não tinham acesso a essa ferramenta, ao celular, à internet, muita gente teve que adquirir, né, nesse momento de pandemia também para se adaptar aí no novo normal, né? Que muitas coisas estão sendo resolvidas hoje através da internet, através de redes sociais. Então, o WhatsApp é muito utilizado ainda, os grupos, né, de WhatsApp da escola, grupo de turmas, eles continuam. Os professores conseguem, né, tirar dúvidas dos pais, conseguem tirar dúvidas dos alunos, né? Quando tem uma certa dificuldade, um pai, um aluno que não consegue entender muito bem o que está escrito na apostila, eles têm esse acesso aí, né, e a tranquilidade de poder estar entrando em contato com os professores para sanar aí as dúvidas correspondentes às apostilas e às atividades feitas aí pelos professores. Na quinta questão, diz o seguinte, né, como você utilizou a rotina de estudo do seu filho, da sua filha? Então, teve que ter algumas adaptações também lá em casa, né? E a gente tentou utilizar da mesma forma, né, que vinha sendo feita na escola, o período aí da tarde, né, que é o período que a minha filha estuda, e a gente procurou manter esse período aí para ela estar desenvolvendo as atividades escolares lá em casa. E a rotina, né, claro, continua praticamente a mesma, né? Então, de manhã é o momento ali que ela tem livre, à tarde é o momento de estudar, e depois, né, do horário escolar, aí tem as atividades, as brincadeiras, as atividades dela em casa, mas a rotina não fugiu muito daquela que vinha sendo feita no momento de aulas presenciais. Como foi a participação do seu filho? Então, a participação lá em casa, pelo menos, né, a gente está percebendo assim que ela está participando bem, né, bastante aí das atividades, até gosta, né, quando acaba uma apostila, ela já fica doida aí para ter acesso à nova apostila, e ela está tendo uma participação já esperada por nossa parte lá em casa. Então, ela participa bem, né, faz as atividades e não vê a hora, assim, como eu falei, né, anteriormente, quando acaba uma apostila, de já ter a outra apostila em mãos ali para estar desenvolvendo as atividades propostas aí pela sua professora, por suas professoras. Sétima questão, como você avalia a aprendizagem do seu filho, da sua filha? É fato, né, a gente tem que falar aqui, porque a aprendizagem não é a mesma, né, de como ela estaria lá no dia a dia na escola, participando junto com os colegas, junto com as professoras, pessoas aí que são capacitadas, que são da área aí para ensinar melhor os nossos filhos. A aprendizagem ela aprende muito com as apostilas, mas não é a mesma coisa, né, como está na sala de aula. Com certeza, na minha opinião, o aprendizado em sala de aula seria muito melhor do que como está sendo agora. Mas como não tem muito o que fazer, a gente tenta se adaptar também, né, e passar algumas atividades para ela, extra ali do currículo escolar, para ela estar desenvolvendo também, para não ficar aí totalmente parada. Mas aprende sim, né, de maneira diferente, mas com o material desenvolvido e disponibilizado aí pelos professores, pela escola,
com certeza nossos filhos estão aprendendo, não estão ficando desamparados. A oitava questão: como você avalia os professores na realização das atividades, apoio e estratégias? Então, nesta questão, a avaliação é muito boa. Os professores estão fazendo o possível e impossível para passar aí atividades que realmente correspondam com o currículo, né, dos alunos em sala de aula. Então, estão desenvolvendo apostilas de fácil entendimento, né, apostilas aí que os nossos filhos possam realizar as atividades bem tranquilamente. Claro que dúvidas sempre vão surgir, e o apoio dos professores é muito importante neste momento. A gente procura ali deixar o momento escolar também para tentar tirar as dúvidas com os professores quando tem, mas eu mesmo já percebi que a minha filha ela já tem a facilidade de entrar em contato com a professora para tirar dúvidas quando ela tem. Então ela tem esse acesso com a professora. A gente também em casa, né, quando a gente está lá acompanhando as atividades, a gente também tira muitas dúvidas dela, né? Mas nada como o professor ali que está no dia a dia para sanar todas as dúvidas e levar um aprendizado para os nossos filhos da maneira que realmente tem que ser. Mas a avaliação é muito boa dos professores, sim. Então, estão fazendo o máximo, como eu falei, se adaptando. Creio que não é fácil, né? Que é um momento aí muito difícil, totalmente diferente de como estar na sala de aula. Creio que muitos professores nesse momento gostariam de estar na sala de aula mesmo. Seria muito mais fácil desenvolver suas atividades em sala de aula do que como está sendo agora nesse momento aí de ter que preparar apostilas, né? Tem que tirar dúvidas, e muitas vezes nós percebemos também que tem os pais que trabalham, né? E os filhos na escola tem aquele período ali de estudo, que podem estar junto com os professores, desenvolvendo suas atividades, tirando as suas dúvidas. E em casa, muitos pais que trabalham, dependem do suor e do dia a dia, trabalham de cedo à noite. Não tem muito tempo também para estar junto com o filho ali, desenvolvendo as atividades. Então, isso também é preocupante, né? E tenho certeza que os professores se preocupam muito com isso também, né? Mas estão se adaptando, estão fazendo o máximo possível que podem para não deixarem os nossos filhos desamparados. A nona questão pergunta o seguinte: está tendo acompanhamento da escola? Como está sendo realizado? Sim, está tendo acompanhamento da escola, né? Então, eu sei que quando tem algum problema, alguma dificuldade, a escola, a direção entra em contato com os pais, né, para tentar ajudar aí, né, nas atividades, no desenvolvimento dos filhos, se estão tendo algum problema, se às vezes o filho não consegue desenvolver as atividades, né, não entrega as apostilas no momento correto. Então a escola tem essa preocupação de estar entrando em contato com os pais, né, para saber o que realmente está acontecendo. Se estão enfrentando algum problema, estão tendo dificuldade ali na interpretação das apostilas, se tem algum outro tipo de dificuldade extra escola, né, que a escola também possa estar colaborando, estar ajudando. Então a escola está fazendo a sua parte, está acompanhando todos os alunos e, como eu falei, né, ele pergunta como que está sendo realizado. Também nesse momento aí que a gente não pode estar próximo, né, não pode estar aí juntos, então a escola está se utilizando de ferramentas, como a gente já falou, da tecnologia, né, ou seja, por ligação, ou seja, por WhatsApp, né, em alguns momentos, se houver a necessidade de conversar com os pais, a escola marca um horário, né, porque a escola não para, né, os profissionais estão trabalhando no dia a dia, não tem a presença dos alunos, estão tomando todos aqueles cuidados, né, que todo mundo já conhece aí, para evitar, né, a transmissão aí do Covid. Então a gente sabe que a escola está ali trabalhando, mas geralmente aí também quando precisa falar com alguém, né, então é com agendamento, tomando todos os devidos cuidados. Questão 10. Na sua opinião, seu filho está tendo dúvidas?
responde às atividades com facilidade, procura vocês para auxiliar e procura os professores. Então, na minha opinião, né, dúvidas sempre vão surgir, dúvidas sempre nós mesmos temos, né, e nada melhor aí que perguntar, né, quando você tem alguma dúvida, para tentar sanar aí aquela dúvida e saber realmente do que se trata aquela questão, aquele problema. Então, se a gente não sabe, a gente recorre a alguém que saiba, né, pelo menos procura alguém que saiba, que tenha o conhecimento para tentar sanar as nossas dúvidas. Então, muitas dúvidas surgem, sim, né, muitas dúvidas. Então, a minha filha sempre me questiona, questiona a mãe dela e também, né, tem por hábito aí estar questionando a professora. Então ela tem o contato lá da professora no grupo lá do WhatsApp e eu mesmo já vi, né, por algumas vezes ela enviando um áudio lá no WhatsApp, né, para tirar dúvida de certa questão relacionada à apostila escolar. Então dúvidas tem sim, com certeza, e não são poucas, né, as dúvidas sempre são bastantes, ainda mais nessa fase, né, então muitas dúvidas terão. Ela responde às atividades com facilidade? Creio que sim, né? Na maioria das... Claro que tem dificuldades em algumas, mas tirando uma média, na maioria das atividades, ela responde com facilidade, né? Algumas com dúvidas, mas com facilidade. Outras, claro, tem um pouco mais de dificuldade para tentar desenvolvendo as atividades, mas na média ali a gente percebe que ela consegue responder às atividades com facilidade, sim. Procura vocês para auxiliar sempre, né? Sempre, então, ela procura a gente para auxiliar, né? Então, durante o momento que ela está ali desenvolvendo as atividades, se ela tem a possibilidade de pedir o auxílio naquele momento, ela já nos chama ali, né? Para tentar tirar a dúvida dela, procurar fazer ela entender, né, o que está sendo solicitado naquele momento. Se não, ela deixa ali de lado a questão dela quando a gente chega em casa, né? Então ela procura a gente para estar auxiliando ela naquilo que ela tem mais dificuldade. Mas como eu já falei, né, ela procura os professores também, né? Então ela tem acesso, as professoras dão esse acesso, né? Então é importante isso também, não perder aquele laço com o professor, né? Não estão ali no dia a dia, não estão juntos, mas o que não deve acontecer é perder o vínculo, né? Aluno com o professor com o aluno. Então é muito importante, a gente sabe que ela pergunta, questiona, a professora sempre está disposta ali, se naquele momento ela não está ali online para poder sanar aquela dúvida, mas sempre tem a resposta, né, para a Lívia também. Então é muito importante manter esse laço aí, mesmo distantes, mas através aí dessa ferramenta tão importante que nós temos, que é a rede social, né, não deixar isso de lado. Então eu vejo como muito importante esse laço aí, professor e aluno. Temos mais uma questão aqui, a 11ª. Qual a sua opinião no retorno nas aulas remotas? Creio que vamos ter muitas dificuldades, né? Então a gente tem dificuldade, principalmente no nosso município, né? Mesmo se tiver aula remota, né? Então o fator primordial e o mais preocupante é com o acesso, né, dos alunos a essa tecnologia. Então percebo assim que a gente vai ter uma grande dificuldade, né, na volta às aulas, se for de maneira aí remota. Mas é também o que nós temos para o momento, né? Creio que este é um momento aí que os casos de coronavírus estão aumentando, principalmente na nossa região, e não é o momento aí de termos aula presencial, na minha opinião. Então vamos aguardar aí os próximos dias, né, as próximas decisões. E se tivermos aí realmente uma ferramenta que atinja todos os alunos, né, sem distinção, né, porque se não atingir 100%, não vejo viável também essa forma aí de ensino. A 12ª questão e a última, né, qual a sua opinião em relação aos meios de comunicação utilizados pela escola para auxiliar o seu filho, a sua filha?
A gente já falou bastante disso aí durante este vídeo, né? Então, os meios de comunicação, creio que são os que nós temos para o momento, né? É o que a maioria tem acesso, nem todos têm, né? A maioria tem. Às vezes até o pai do aluno lá no interior ele tem o telefone celular, mas tem que estar saindo de dentro de casa procurando um local onde tenha um sinal ali para ele poder estar entrando em contato aí com outras pessoas. Então é o que nós temos para o momento, né? O WhatsApp, a ligação, né? Não tem outro meio, infelizmente. E com isso, né, com o que a escola tem, creio que eles estão conseguindo aí, então, se comunicar aí com os nossos filhos, com os pais, os alunos, né, mesmo com essa dificuldade. Talvez não consigam, no momento ali, ter aí o acesso, o contato com o pai dos alunos, mas deixando a mensagem gravada no celular, em um determinado momento a mensagem vai cair aí no celular do pai do aluno, e os pais vão poder estar entrando em contato aí com a escola, né, devolvendo a mensagem e sanando todas as dúvidas, né, que tem aí com relação a esse novo método de ensino neste momento. Creio que vai continuar também isso durante este ano, né? Eu não vejo a possibilidade hoje de volta às aulas presenciais, mesmo que isso ocorra na real situação que está, nesse momento, do jeito que está, né? Mesmo que seja determinada a volta às aulas aí presenciais, a gente já tem lá em comum acordo lá em casa, eu, minha esposa, minha filha, mesmo que volte às aulas nesse momento, nós percebemos que não é o momento de mandar a nossa filha para a escola. Então, creio que na maioria, né, se não 100%, mas 98%, 99% dos pais com sã consciência, vão tomar essa decisão também. Ainda mais crianças, não é fácil, né? Não está sendo fácil com os adultos de tentar fazer com que essas pessoas não circulem, né? Não façam aglomerações, que fiquem em casa, que se puder fique em casa, né? Que tome cuidado, tem que se adaptar a esse momento que estamos vivendo, mas temos que tomar aí os cuidados. Todo cuidado é pouco, né? E não vejo hoje o momento ideal para a volta às aulas presenciais na rede de ensino. Então, se isso acontecer aqui no nosso município, se isso acontecer e for determinado, não sei o que vai acontecer depois, mas eu mesmo, a minha esposa, né, não vamos mandar a nossa filha para a escola. Então, em primeiro lugar é a saúde da minha filha, a nossa saúde, a saúde dos profissionais da educação, que estão aí no dia a dia também enfrentando essa pandemia. Não é o momento da volta às aulas presenciais. Então temos que conviver, né, com essas ferramentas, aproveitar a tecnologia que nós temos e é assim, né, de se adaptar. Infelizmente, como eu já falei aqui, a tecnologia ela não dá acesso a 100% das pessoas, mas existem meios aí de se comunicar, né, se não for em tempo real ali, né, pode ter esse atraso, esse delay ali, mas com certeza a escola vai conseguir se comunicar com os pais e os pais com a escola. Então essa é a minha opinião, né, sobre o questionamento aí da Susan. Agradeço aí por esta oportunidade e quero desejar aí tudo de bom para quem está aí do outro lado me ouvindo nesse momento e juntos vamos vencer aí o coronavírus. Grande abraço e até a próxima. Meu nome é Deise Cristina Moreira Martins, atuo como professora no CEMEI Pingo de Gente de Antônio Linto. Atuo com uma turma de Infantil 3 com 11 alunos. Minha formação é pedagoga e pós-graduada em Educação Infantil. Venho através desse vídeo a pedido da estagiária em Gestão Escolar em Extensão Híbrido, Suzamara, acadêmica do Polo Universitário de São Mateus do Sul, cursando o último ano de licenciatura em Pedagogia. Tema do estágio: a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempos de pandemia. Como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas?
Eu fiquei meio preocupada e, no mesmo tempo, insegura, pois pensava como seria a aprendizagem das crianças nesse momento. Qual foi sua reação ao saber que as aulas seriam online? Fiquei um pouco insegura de como seriam essas aulas online, mas com o tempo pude perceber que não foi difícil. Qual estratégia utiliza para realizar suas atividades? Metodologia. A estratégia é a mesma usada em sala de aula. São regida de acordo com o currículo da escola, contendo campo de experiência, saberes e conhecimento, objetivo de aprendizagem e a metodologia. Através das atividades é sempre bem explicada, através de vídeos, histórias e várias atividades lúdicas. A família participativa tem devolutiva das atividades? Grande parte das famílias é bem participativa e estão mandando as devolutivas das atividades e estão empenhadas e trabalhando em conjunto com a escola para o bom desenvolvimento de seu filho, mas também tem aquelas famílias que precisam sempre estar mandando mensagem e pedindo as atividades com fotos e vídeos. E os alunos, como está sendo? Quais foram as reações deles ao saber que as aulas seriam online? Como eles são muito pequenos, não sabiam o que estava acontecendo no momento. Por apostila, você tem alguma informação? Não. Qual a dificuldade encontrada por você para se adaptar à nova forma de trabalho? A minha maior dificuldade encontrada é devido aos pais possam estar realizando em casa, pois a gente sabe que na escola existem mais recursos para desenvolver bem as aulas, pois a professora explora e possui o material adequado para desenvolver a aula. Como organizou sua rotina de trabalho, casa e filhos? A minha rotina de trabalho segue a mesma do horário que costumava ir para a escola, na parte da tarde. Como você avalia a aprendizagem dos seus alunos? A avaliação da aprendizagem dos alunos fica meio complicado, pois em certas atividades dá para ver que é os pais ou irmãos que estão fazendo as atividades e fica meio difícil avaliar nesse momento. Qual sua avaliação sobre aulas online? A avaliação nesse momento que estamos enfrentando dá para se dizer que está razoável, pois sabemos que em casa não é igual estar em sala de aula, pois o professor é formado e em casa nós sabemos que os pais estão dando o seu melhor, mas sabemos que não é igual estar junto na sala de aula. Lá eles são mais incentivados e têm atrativos que chamam a atenção deles. Há uma rotina a ser seguida e através das brincadeiras feitas com crianças da mesma idade que eles aprendem melhor. A escola do suporte orienta como deve ser essa atividade. Estamos tendo o acompanhamento da equipe escolar que está sempre nos orientando e ajudando na realização das atividades. E os pais, como foram a reação deles ao saber que os filhos estudariam de forma online, onde eles deveriam mediar as atividades de acordo com a orientação dos professores? Alguns pais estão preocupados como seriam essas atividades, mas com o decorrer das atividades, a reação deles foi bem produtiva, pois relataram que assim os seus filhos não estariam perdendo o ano letivo. Qual sua opinião ao retorno nas aulas presenciais? A minha opinião ao retorno às aulas presenciais acho meio perigoso, por se tratar de crianças pequenas. Não vão tomar os devidos cuidados necessários para a contaminação do vírus. Olá, sou Marcos Padilha, pedagogo do Colégio Estadual do Campo, professor Eugênio de Almeida, do distrito de Fluviópolis, no município de São Mateus do Sul. Desde o começo da pandemia, nós, como equipe, estamos fazendo o possível e impossível para atingir todos os alunos
de uma forma que todos tenham acesso à aprendizagem. A educação remota está sendo um desafio gigante para todos nós, porém, estamos usando todas as ferramentas necessárias para atingir todos os alunos. Nós estamos, a metade dos nossos alunos estão fazendo atividades remotamente pelo Classroom. As demais alunos estão fazendo por apostila, a qual nós imprimimos, chamamos os alunos da escola e os que não têm acesso, nós vamos até suas residências para entregar. Nós temos um desafio gigante quanto ao interesse do aluno, de alguns alunos. Porque quando estavam conosco dentro da sala de aula, nós tínhamos acesso direto, incentivo, e sabemos que várias famílias não têm dado o incentivo que os alunos precisam. Assim fica muito difícil para nós conseguir atingir todos esses alunos. A educação tem sido um desafio, porém não impossível. O Classroom é uma ferramenta de muita valia no desenvolvimento dos alunos, os pais têm ajudado os alunos e assim nós vamos construindo passo a passo. Já estamos finalizando o segundo trimestre e já no começo do trimestre nós estamos chamando os pais na escola, incentivando e assim, dia a dia nós também estamos incentivando que os alunos que não têm acesso ao Classroom, que tenham interesse. Por nós ser escola do campo, a nossa dificuldade é maior pelo acesso à internet nas localidades. Mas vários pais já adquiriram internet, instalaram antenas para que pudessem fazer as atividades. Assim, nós podemos atingir um número maior de alunos pelo Classroom e os demais aplicativos como Aula Paraná. Não está sendo fácil, como já falei anteriormente. Porém, nós estamos tendo incentivo dos pais, os pais aceitaram bem, não teve dificuldade, eles entenderam o que está acontecendo, embora muitos pais digam que não há necessidade de terminar o ano letivo, mas tanto o governo do estado do Paraná quanto nós funcionários do estado estamos empenhados para desempenhar nosso papel da melhor forma possível. Olá, meu nome é Camila de Souza Lima, eu sou formada em Pedagogia e atuo na Escola Monteiro Lobato, aqui no município de Antônio Olinto. Eu venho através desse vídeo a pedido da estagiária de Gestão Escolar em Extensão Híbrida Souza Mara, acadêmica do Polo Universitário Uninter de São Mateus do Sul, cursando o último ano de licenciatura em Pedagogia. O tema desse vídeo é a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempo de pandemia. E eu vou responder para vocês algumas perguntinhas, como professora. Como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas? Bom, até então a gente sabia, né, que iria acontecer, né, porque o vírus estava, né, se espalhando, né, muito rápido. E foi assim, de repente, né, então eu acredito que para mim, né, como professora, eu trabalho uns 4 anos dando aula. E eu acredito não só para mim, como para as outras também que trabalham, né, há tanto tempo, né, dando aula na escola, que foi também pego de surpresa e a gente teve que se adaptar a essa nova rotina que pegou a gente, né, de surpresa, porque nós estávamos, né, mudando, né, o planejamento, o currículo da escola, os conteúdos, né, nesse ano, não tem mais o livro de chamada, né, que é o livro lá, né, no papel, é por RCO, né, no computador, online, né, as chamadas. Então, a gente estaria, esse ano era de adaptação. Então, pra gente foi meio que difícil, porque daí a gente, em casa, era mais complicado, não tava lá no dia a dia com os alunos, né? E ao saber que as aulas seriam online, a gente teve que se adaptar a esse novo recurso, a se adaptar a ser, né, tudo online, tudo por WhatsApp. Teve bastante dificuldades no começo. E qual estratégia utiliza para realizar suas atividades? A minha metodologia. As estratégias que eu uso, né, no começo até então foi um grupo criado no WhatsApp. A escola criou, né, cada turma teria o seu grupo com os alunos, só que na minha turma, 6 alunos não têm acesso à internet, não têm celular em casa. Então, para eles foram apostilas. E para os outros alunos, era por WhatsApp. Mandava as atividades, foto das atividades, eles copiavam no caderno e depois me retornavam e eu corrigia em casa, e ali a gente ia trocando, né, as dificuldades, as dúvidas,
ali pelo celular. E aqueles outros alunos que a gente não tem contato, muito difícil, porque não tinha contato nenhum, né? Moram no interior, bem, assim, com bastante dificuldades, assim, de comunicação. Qual a estratégia utiliza para realizar as suas... Essa eu já falei, né? A família é participativa? Tem devolutiva das atividades? Sim, né? Eles retornam, né? No começo, eles mandavam a foto da atividade durante do dia, né? E eu corrigia e mandava, né, arrumar alguns erros. E então a gente tinha essa troca, né, ali pelo WhatsApp. Como eu falei, né, mais dificuldade para aqueles meus alunos que não tinham WhatsApp, que tem uma apostila. E eu ficava bem preocupada porque não tem aquele contato, não tem tirar dúvida, né? As atividades, como que é para fazer, então dependia dos pais, bem com bastante dificuldade nessa questão. Os alunos, como está sendo? Quais foram as reações deles ao saber que as aulas seriam online? Bom, para os alunos também, né? Quanto para nós professores, para os alunos também, né? Bastante dificuldade, porque eu acredito que eles ficaram bem perdidos ali, né? Porque é totalmente diferente você dar aula no teu dia a dia, ter contato com os alunos e depois ele estar em casa, né? Cada um na sua casa e ter esse contato só pelo celular, só pelo WhatsApp. Então, eu acredito também que para eles também foi bem difícil, né? Essa questão de estar as aulas, as atividades pelo WhatsApp. Por apostila, você teve alguma informação? Sim, né, a escola nos ajuda bem, nos dá bastante, né, ajuda nessa questão das apostilas, todas as dúvidas, sempre está nos amparando ali nas apostilas e em todas as outras dificuldades também que a gente está enfrentando juntos, né, nesse ano, né, nessa pandemia. Qual a dificuldade encontrada por você para se adaptar à nova forma de trabalho? No começo, eu tive bastante dificuldade, né? Porque a gente não tem esse contato, né? Com a escola, com todos, né? A gente foi pega bem de surpresa, porque a gente ninguém esperava por isso. Então, no começo foi bem, bastante dificuldade, foi bem complicado, até a gente ir se adaptando. Ainda está, né? Meio complicado, né? A gente tem muita dúvida ainda, né? Até a gente, né, se adaptar a esse novo recurso para dar aula, né? Como organizou a sua rotina de trabalho, casa, filhos? Então, eu tenho hora de atividade na segunda-feira. Então, na segunda-feira eu sento, né? Meu horário de aula é das 1 às 5. Nesse horário, né, eu sento e faço tudo o que eu tenho que fazer. Pesquisa, atividade, faço leitura, monto as apostilas, preencho planilhas, preencho RCO, né, a chamada online. Eu deixo para mim fazer nesse momento que eu tenho hora de atividade. E na terça, né, a sexta, eu posto a atividade da apostila do dia, explico, mando leitura, mando vídeo. E a gente tem esse retorno, né, dos alunos de casa, né? Então, à tarde, daí a gente fica online pra gente poder ter essa troca, né, com os alunos. Como você avalia a aprendizagem dos seus alunos? É totalmente diferente você dar aula, né, por celular e dar aula na sala de aula, que você tá no dia a dia, tendo contato com teus alunos, né? Ali a gente conhece cada aluno, né? Tem aluno que não é muito de falar, não é muito de tirar dúvida. A gente vai até ele, a gente pergunta, a gente conversa, a gente troca, né, essa conversa. Então, sim, por WhatsApp é bem complicado, né? Porque a gente não tem esse contato no dia a dia, né? Então, eu acredito que online é bem menos, assim, mais, né, complicado deles estarem aprendendo, tá adquirindo ali na sala de aula, você tá fazendo leitura, não, você tá... Porque a gente também, como professora, a gente aprende com os alunos da gente. E a gente, né, no dia a dia, a gente vai conhecendo os alunos. Então, assim, né, a distância é bem mais difícil. A escola dá suporte e orienta como deve ser as atividades, sim. A escola, ela ajuda bastante, né, ela dá bastante suporte, né, para os professores, né, pra gente poder estar trabalhando, né,
esse novo período que a gente está vivendo. Então, a escola dá bastante suporte, né, para os professores e ajuda bastante nesse momento, né, que todos, né, estamos vivendo. E os pais, como foi a reação deles ao saber que os filhos estudariam de forma online, onde eles deveriam mediar as atividades de acordo com as orientações dos professores? Para os pais também, né, foi bastante, né, difícil, quanto para nós também, porque eles que estão ali no dia a dia, né, eu sou mãe também, né, eu tenho minha menina em casa, então aqui eu tô falando, né, também como mãe, né, que é bem complicado mesmo, porque ali a gente tá ajudando que a gente, né, que a gente pode, né, amparando ali nosso filho, mas é totalmente diferente do que ele tá lá numa sala de aula dia a dia com seus professores, né, aprendendo o que eles devem, né, aprender. Então, a gente, quanto pai também, né, como pai, né, também teve bastante dificuldades, né, e na hora ali de você tá amparando seu filho, né, no que ele precisa para o seu aprendizado, né. Qual a sua opinião a retorno das aulas presenciais? Bem, eu acredito que agora não é o momento, né, de voltar às aulas presenciais, porque ainda a gente não tem a vacina, né? Na escola a gente sabe que as crianças, elas não mantêm distância, elas vão ficar mexendo na máscara, vão ficar tirando, né? Elas, né, ali no dia a dia vai ser difícil, vai ser complicado para os alunos estarem mantendo todos os cuidados, né? Então, eu acredito que se voltar às aulas presenciais, o vírus pode se espalhar, né, muito rápido. Então, eu acredito que agora não é o momento de voltar sem ter a vacina. Temos que esperar ter a vacina para todo mundo poder ir protegido para a escola, para voltar, né, às aulas. Qual a sua opinião em relação aos meios de comunicações nos tempos atuais e a importância dessas ferramentas no seu dia a dia? Eu acredito, né, que o celular, né, a internet, os meios de comunicação está sendo de grande importância nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, porque é com ele que a gente realiza o nosso trabalho, que a gente entra em contato com os alunos, e então a gente tem que aproveitar muito esses meios de comunicação para realizar o trabalho, para os alunos aprenderem. Então, é de muita importância, então, esse momento que a gente está vivendo, os meios de comunicação para nossas aulas, né? Eu, quanto professora, e também você, né? Vocês aí, quanto pai, quanto aluno, né? Também, eu acredito também que é muito importante, porque hoje em dia a gente não consegue mais viver sem, né, o celular. Então, eu acredito também que futuramente também a gente tem que incluir, né, esses meios de comunicação, né, na nossa rotina do dia a dia também na sala de aula, né? E não deixar, né, acontecer de não estar, né, fazendo o uso certo, correto desse meio de comunicação. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês, que quanto professora, a gente está vivendo um momento difícil, mas também eu acredito que tudo vai passar, né? Então, nós, quanto seres humanos, né, a gente tem também, né, se adapta a tudo, né, e a gente tenta fazer o melhor possível, né, acredito que cada um de nós, quanto pai, professor, aluno, está fazendo, né, o seu melhor, que trabalhando juntos, a gente consegue, né, alcançar, né, muitos objetivos. Então, é isso, obrigada a todos. Oi, meu nome é Heloísa, eu tenho 10 anos, sou do 6º ano A, estudo na Escola Duque de Caxias. Venho através desse vídeo a pedido da estagiária em Gestão Escolar em Extensão Híbrido, Suza Maia, acadêmica do Polo Universitário UNEITER de São Mateus do Sul, Paraná, cursando o último ano de licenciatura em Pedagogia. Tema do estágio: a utilização dos meios de comunicação nas aulas remotas em tempos de pandemia. Para a primeira pergunta: como você reagiu ao saber que as aulas seriam suspensas? Bem, no começo eu fiquei feliz, né, porque eu pensei que ia ser uma semana, 2 semanas sem aula, aí eu fiquei, feliz, falei, ai, férias, porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta, aí eu, porque, sei lá, né, aí eu fiquei feliz. Agora passou 2 meses e já quero voltar pra escola, não aguento mais ficar em casa sem fazer nada, então
Vamos para a próxima pergunta. E qual a sua reação ao saber que seria online? No começo eu fiquei, meio triste, porque eu não queria que fosse online, assim, pelo celular, porque tem gente. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? A gente não tem celular. Aí surgiu a apostila. Eu queria muito fazer pela apostila, mas eu não podia porque eu já tenho celular. Então, eu fiquei meio assim, em dúvida. Aí agora eu tô bem acostumada. Como você se organizou ao saber que seriam aulas pelo aplicativo? Aula Paraná, YouTube, atividade pelo WhatsApp, Google Classroom, orientação dos professores, pedagogos. No começo eu fiquei meio... Meu Deus. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Aí eu procurei a escola, daí eles me ajudaram. Eu faço pelo Google Classroom. Eu assisti as aulas, mas tem vezes que eu não consigo assistir. Mas eu assisto as aulas e faço as tarefas. Eu não assisto as aulas que eles mandam copiar. Eu não copio, porque eu não sei se pode. Próxima pergunta. Como você está sendo sua rotina? Minha rotina, eu acordo, tomo café, ajudo tarefa de casa. Depois disso eu faço um pouco das minhas tarefas. Aí eu brinco, almoço. Depois faço mais um pouco das minhas tarefas. Depois eu brinco. Aí eu chego, tomo banho, janto e faço um pouquinho da minha tarefa, assisto, aí eu durmo. Então, essa é a minha rotina. Está conseguindo assistir às aulas, realizar as atividades no tempo estipulado? Sim. Tem vezes que não. Porque tem vezes que eu me atraso um pouquinho, mas se eu não me atraso um pouco, eu peço para algum amigo, assim, meu, me passar, assim, o que a professora falou na aula online. Eu tô conseguindo, sim. Só tem algumas vezes, assim, por exemplo, no Google Classroom, que eu entro e esqueço de fazer alguma atividade. E ela tem, tempo pra me fazer. E eu não vejo, assim. E daí tem vezes que falta, um dia, meia hora, eu faço correndo para dar tempo. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta número 4. Não, pergunta número 6, quer dizer. Como você se organizou a rotina de estudo? Eu faço um pouco de... Que nem eu disse, eu acordo, mas eu faço um pouco, por exemplo, um pouco de manhã, pra não fazer toda hora, sabe? Eu faço um pouco de manhã, um pouco de tarde e um pouco de noite. Aí dá. Próxima pergunta, pergunta número 7. Vamos lá. Está tendo muitas dúvidas? Não. Quando eu tenho alguma dúvida, eu procuro meus amigos que já estudaram sobre isso, meus pais, parentes, avós, e até tem vezes que eu mando pelo WhatsApp pra professora, e tem vezes quando eu não sei assim mesmo, ninguém me ajuda assim, por exemplo, ninguém sabe, tem vezes que eu pesquiso no Google, no Braille. Agora vamos para a pergunta número 8. Você procura os professores? Sim. Porque quando a gente tem alguma dúvida aí, nossos pais, amigos, até o site não consegue encontrar, eu procuro eles. Aí eles vão lá e me ajudam. Próxima pergunta. Participa da Meet realizada pela escola, pelos professores? Sim, todas as Meets eu já assisti. Tem vezes que eu chego um pouquinho atrasada, mas depois eu peço para algum amigo me falar o que tanta professora falou enquanto eu não estava. Mas sempre eu participo pela Meet, sim. Está conseguindo aprender? Um pouco. Tem vezes que eu não consigo, eu não entendo assim, aí a gente sempre procura ajuda, né? Mas é que eu tô aprendendo, mas ainda aprendia mais quando era as aulas normal, porque não é a mesma coisa, né? Porque a gente tá lá escrevendo lá, tudo digitando, apareceu alguma coisinha assim, ó, aqui a gente já se distrai, começa a brincar, aí a tarefa fica de lá, depois a gente vai lá e esquece tudo que já estudou. Então, mas eu tô conseguindo aprender um pouco. Agora, como você avalia os professores na realização das atividades, apoio e estratégia? Eu, de 0 a 10, eu dou um 10 pra eles, porque eles me ajudam bastante. Quando eu não conseguia acessar o site, eles, eles ficavam todo dia, assim,
tentando entender o porquê eles lutavam bastante, assim, e na realização das atividades. Tem algumas atividades que eles passam que é difícil, a gente fica, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso. Mas tem que fazer. As atividades, sim. E apoio e estratégia, isso eu com certeza dou 10, porque eles sempre me apoiam bastante, muito assim. Agora, a próxima pergunta. Está tendo acompanhamento na escola? Pedagogo como? Qual meio? Sim, eu tô tendo das supervisoras, da diretora, dos professores. Como tem vezes que eu vou na escola procurar alguns professores, pedagogos, supervisores, essas coisas. E como vocês sabem, né? Eu vou pra escola procurar pedagogos, etc. E daí também eu vou... Como que eu posso explicar? Eu também pesquiso, eu peço contato deles, tem vezes que eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. E quando eu não tenho contato, eu até mando pelo Google Classroom, que daí lá tem como conversar também. Agora vamos para a próxima pergunta. Está conseguindo acompanhar as aulas online? Algumas. Tem vezes que eu não consigo porque o aplicativo trava muito o meu. Não sei porquê, mas eu sempre acompanho sim. Como vocês sabem, eu não escrevo no meu caderno. Eu tento prestar bastante atenção, assim, eu presto bastante atenção para mim conseguir meio que fazer, assim, a tarefa no Google Classroom. E quando eu não consigo, é só eu entrar lá e ver os títulos da aula. Aí as professoras também todo dia mandam no grupo, então, sim, eu tô conseguindo. Responde as atividades com facilidade? Algumas, porque algumas fica tipo... Meu Deus. Daí, algumas eu faço até de cabeça, porque é bem facinho. Algumas eu procuro alguns amigos, parentes meus. Tem vezes que eu pergunto pro professor mesmo. E também tem vezes que eu pesquiso pelo Google, pelo Braille. E daí, quando não tem a resposta, eu tento entender, eu leio um monte de vezes. Mas se eu não consigo entender, aí... procuro de volta. Aí sempre tem aqueles sites assim, mas algumas eu respondo com facilidade, algumas não. Para a próxima pergunta, procura os pais para ajudar? Sim, pais, amigos, parentes, professores, mas eu procuro sempre eles. Quando a gente não consegue, né? Sempre eu procuro bastante eles. Qual sua opinião ao retorno das aulas presenciais? Então, a minha opinião é que eu quero que volte, porque, aliás, quero ver meus amigos também para me aprender melhor, porque eu quero muito que volte. Não é só pra ver os amigos, ter saudade dos professores, até as tarefas difíceis a gente tem saudade, né? Aí, porque, tipo, assim, não dá pra estudar, a gente não se concentra pela aula online, assim. Então, a minha opinião, quero que volte, porque a gente tem... Porque os estudos dependem do nosso futuro, né? Então, a minha opinião é que eu quero que volte muito. Por favor, volta. E eu também quero que esse corona acabe logo. Então, já respondi todas as perguntas. É isso. Tchau! Bom, pessoal, como vocês viram, foi citado duas ferramentas muito utilizadas pelos gestores pedagógicos, como pelos alunos e pais também, né? Um deles seria o Google Classroom. O que seria o Google Classroom? Como ele funciona? Bom, o Google Classroom é uma sala de aula online que ajuda professores no gerenciamento de atividades e criação de aulas interativas, ajudando o aluno a aumentar o aprendizado por meio de ferramentas disponíveis na internet, né? O serviço ainda permite criar diferentes turmas, distribuir tarefas e enviar e receber notas. Bom, essa plataforma pode ser acessada gratuitamente por colégios públicos ou privados. Além das aulas, os professores podem enviar atividades e tarefas para os alunos. O uso do Google Classroom pelo computador pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. Como acessar, né? Os passos para acessar a plataforma é bem simples. Na versão web, né? Basta acessar o site e fazer o login. Caso seja o primeiro, né, seu primeiro acesso como professor aí, será preciso criar uma turma, inserir as informações sobre a classe e em seguida convidar seus alunos por e-mail ou
pelo compartilhamento do código de acesso da sala de aula. Os alunos precisam ser convidados para ter acesso, tá tendo acesso a essas aulas virtuais aí, né? Os recursos. Bom, ao criar uma turma, os professores podem criar tópicos de conteúdos didáticos, adicionar perguntas aos alunos, anexar atividades, podendo modificar a pontuação para cada exercício. E o tempo disponível para entrega também. Bom, os materiais de ensino da turma podem ser compartilhados em PDF, fotos, vídeos e links, né, para sites. Dessa forma, cada aluno tem acesso aos conteúdos direto, né, do seu computador ou do seu celular. O Google Classroom conta ainda com uma integração com diversos aplicativos voltados para a educação. Ao criar diferentes salas de aula para cada matéria, os professores podem acompanhar individualmente o progresso de cada estudante, assim como o nível de ensino de cada turma, podendo modificar os conteúdos de acordo com as dificuldades apresentadas em cada classe. É possível administrar ainda todos os conteúdos e alunos por meio de 4 abas diferentes. Seriam o mural, atividades, pessoas e notas, né? Com o Google Classroom, as notas recebidas pelos alunos ficam registradas na plataforma, assim como a data em que cada atividade foi enviada, o que permite ao professor um acompanhamento mais rápido, né, individualizado da situação de cada estudante. Os alunos têm acesso a 3 abas diferentes, né? O mural, atividade e pessoas. Então, pelo mural, é possível acompanhar todos os tópicos criados pelos professores, né, visualizando todas as aulas que já foram criadas. Na seção atividades, os estudantes encontram todas as tarefas já feitas e pendentes também, assim como a nota máxima atribuída a cada uma e o prazo para entrega também. Já na aba Pessoas, é possível conferir todos os outros alunos que já estão cadastrados na turma. É indicado que os alunos acompanhem, né, sempre as aulas em tempo real, em horários combinados com seus professores, por meio da agenda virtual do Google. No entanto, caso perca a aula, os conteúdos ficam salvos na sala virtual. O aluno não vai perder a aula porque não assistiu em tempo real, né? A aula fica lá gravada e depois ele pode entrar e assistir. Os alunos também podem visualizar as respostas às atividades uma das outras para fazer uma comparação, né? E acompanhar a evolução da turma aí. E também tem os recursos do WhatsApp, né? Como foi citado lá. Onde os professores abriram suas turmas através de um grupo, né? De grupos. Grupo do 6º ano, grupo do né? Ensino fundamental, do B, assim por diante. Através de um grupo, e por esses grupos também seriam enviadas atividades, né, aos alunos em relação aos conteúdos trabalhados. Também algumas escolas abriram grupos do WhatsApp com os pais, né, tem o grupo dos gestores, dos professores, diretores, pedagogos, tem o grupo da turma e pode também também tem o grupo dos pais, né, onde os pais ali interagem também, né, tiram as dúvidas e tudo mais. Ali, né, como eu falei, eles se mantêm conectados, né, com a família e com os alunos. Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Agradeço desde já a todos e até a próxima. Tchau.